E hoje é uma noite dessas, né? Como a gente tem feito sempre nas quintas-feiras. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e quero trabalhar com você os versículos de 13 até o 16. Não deu tempo de colocar no computador aqui o esboço que eu fiz na mão? Então, vamos lá. Mas a Bíblia, você sabe que as letras estão diminuindo, né, ultimamente. Que esse negócio da nova era. O que foi? Vocês estão... Você compra a Bíblia, no outro dia a letra está menor. Cada vez menor, cada vez menor. Meu Deus. O inimigo age. Então, eu vou colocar no computador aqui, porque aí eu escolho o tamanho aqui. Eu estou usando a fonte 80, né? Então, vamos lá. Jesus. Vamos ao texto. Vamos fazer o corte aqui para ajudar o pessoal lá da mídia, que vai fazer a partir de agora. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13, até o versículo 16, diz assim o texto. Eu leio na versão revista e atualizada. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Amém. Esse texto é muito interessante porque eu, fazendo aqui uma pesquisa, né, eu entendo que a melhor tradução desse texto seja a revista atualizada, porque eu não lembro como é que está na revista corrigida, posso ver, mas eu acho que fala potestade. É o seguinte, o versículo 13, a Nova Almeida fala assim, ele nos tirou do poder das trevas, né? Outras versões falam da potestade das trevas, do domínio das trevas, né? A NVI fala do domínio das trevas. A maioria das versões fala sobre domínio, poder, King James, domínio das trevas, NAA, poder das trevas, NTLH, o poder da escuridão, NVT, o poder das trevas, a TEB fala nos resgatou do poder das trevas, enfim. Mas a revista atualizada, ela diz que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. E são duas palavras gregas usadas aqui. Uma para império, quando a gente lê império, ou domínio, ou poder, conforme está na sua Bíblia aí, e a outra, que é a palavra exousia, para a palavra império, e a outra palavra grega para reino é a palavra basileia, que talvez você já deve ter ouvido falar. E por que eu estou entendendo que a melhor tradução é a tradução da revista atualizada? Porque ela alcançou não só a tradução da palavra, mas a teologia do texto, a força teológica do texto. Porque há uma diferença entre império e reino. Há uma diferença entre império e reino. Então, vamos lá. Qual a diferença? Vamos começar do menor para o maior. O menor... Bom, vocês acham que qual é o maior? O império ou o reino? O maior é qual? Império. Porque
vamos do menor. O reino. Um reino é governado por um rei. E esse rei, ele é daquele povo. É um rei daquele pessoal que tem aquela cultura, que tem aquela língua, que ascende ao trono. E geralmente sua família vai reinar durante um período. E se não houver nada muito, né, tensões políticas e tal, essa família vai ficando, tal. Essa é a ideia do reino. Então, um reino é governado por um rei que tem geralmente a cultura e a etnia semelhante àqueles que ele lidera. Tudo bem? Mas o império é maior, porque o império geralmente é composto por vários reinos. Então, esses reinos, lembra daquele filme o filme Troia? Então você tem um império que está dominando vários reinos, e Troia é um reino, tem um rei, e aí vem o imperador para, como é que eu vou dizer, adicionar mais aquele reino ao seu império, entende? Então o império é geralmente muito maior, mais vasto, mais amplo, e compõe-se de vários reinos, e esses reinos são reinos conquistados, são reinos vassalos, são reinos que, não é que eles amam o imperador, mas que foram dominados, né? Então, vai fazer o quê? Tal. Então, eles, dominados, se submetem a um imperador que domina sobre culturas, inclusive, sobre línguas, sobre etnias, sobre cores de peles diferentes, sobre línguas diferentes, culturas diferentes, povos diferentes, certo? Não sei se o pessoal já lembra disso que eu vou falar lá das aulas de história, mas o Brasil já pertenceu a um império. Né? O Brasil já pertenceu a um império que é o Império Português. Aliás, o Brasil já foi sede do império. Né? O Brasil já foi a capital do Império Português. Em 1808, Portugal, naquela época, tinha sido invadida, porque Portugal era um império português, era a sede do Império Português, que é um império global que tomava outros povos, dominava outros reinos, né? E a coroa portuguesa se transfere para o Rio de Janeiro porque Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão. Então, o Napoleão, que estava conquistando, ele era da França, e o reino da França estava crescendo e tal, e chegou em Portugal, porque é perto. E aí, em 1808, a família real portuguesa, toda ela foge de Lisboa para o Brasil e declara o Rio de Janeiro como a capital do Império de Portugal. E aí, nesse período, chega a corte portuguesa no Brasil, fazendo do Rio de Janeiro a capital de um império. Então, nós, brasileiros, né, o Brasil já foi capital não só de um reino, mas de um império, e de 1808 até 1822, quando 1822 tem a declaração lá do Dom João VI, né, para manter a sede do poder no Brasil e para evitar que o país voltasse a ser uma colônia, o príncipe regente, que é o Dom João VI, teve que elevar o status do Brasil, que era só um reino dominado, era uma colônia, na verdade, no Brasil era colônia de Portugal, não é verdade, não era um reino, era uma colônia, mas aí o Dom João VI teve que elevar o status do Brasil de colônia a reino, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E aí aqui, no Rio de Janeiro, durante mais de uma década, o Brasil foi sede desse império. E o que aconteceu com a gente quando nós fomos dominados? O que aconteceu com a gente? Bom, primeiro, mudaram nossa língua, porque nossa língua não é o português, né? A nossa língua nativa é o tupi. Então, mudaram a nossa língua. Fomos colonizados, então, é uma canibalização cultural, seria essa palavra. Porque você é dominado, então isso muda a sua cultura, muda a sua língua, né? muda, enfim, todos os traços culturais, folclore, fé, tudo isso vai no pacote.
Então, mudaram nossa língua, mudaram nossa cultura, e essa é uma das características que os impérios impunham aos reinos conquistados. Por exemplo, o Império Grego, que talvez tenha sido um dos mais inteligentes e mais rápidos, porque o Alexandre o Grande conquistou o mundo inteiro conhecido e morreu com 31, 32 anos, alguma coisa assim. E ele, a palavra helenizou todo o seu império. Em pouco tempo, a língua oficial era grega. Por exemplo, o Novo Testamento é escrito em grego pela força da helenização do Império Grego, que é antes do Império Romano. Na época de Jesus já era o Império Romano, mas o Império Romano não conseguiu impor a língua de Roma, que era o latim, né, para todos, né, para todos. Então, a maioria do Império falava grego ainda, né? Então, aqui no Brasil mudaram a nossa língua, então a gente nasce e a gente fala português. Nossa língua básica, nossa língua original é o tupi, não o português, mas a gente foi conquistado e isso mudou nossa língua, isso mudou, isso mudou nossa roupa, isso mudou nosso jeito, isso mudou. A gente já nasceu conquistado culturalmente pela Europa. Então a gente nasce assim. Hoje o Brasil é livre, mas a nossa cultura herdou o que a colonização fez com a gente. Mas esse é assunto para outro momento. O que eu estou dizendo é que o império é o grande, o reino é o pequeno. Por hora a gente precisa saber isso. Quando a gente fala, lendo esse texto, ele nos libertou do império das trevas. O império domina sobre várias culturas. O império das trevas domina sobre várias línguas. O império das trevas alcança uma extensão territorial cultural gigante. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, vou deixar 3 pontos para a gente pensar, como de costume. E o primeiro é o seguinte: Deus disse que um dia um reino dominaria um império. Deus, está na Bíblia, que Deus disse que um dia um reino dominaria um império. E quando é que isso começa? Quais são os grandes impérios? Então você tem o Império Babilônico, você tem o Egito, você tem o Império Assírio, você tem o Império Babilônico, você tem o Império Medo-Persa, depois é o Persa, né, que canibaliza também os medos. Então você tem o Império Persa, você tem o Império Grego, você tem o Império Romano, que é na sequência do Império Grego, você tem uma sequência de vários impérios. Você tem outros impérios, por exemplo, depois do Império Romano, você tem o Império Bizantino, você tem o Império Islâmico, você tem o Império Turco-Otomano, você tem o Império Espanhol, você tem o Império Inglês. Aliás, antes você tem o Império Mongol, né, que também foi gigante de Gengis Khan e tal. Então você tem vários impérios. Tem o Império Português, do qual nós fizemos parte, que eu falei para vocês. Você tem o Império Russo, em Kiev. Você tem, enfim, vários impérios. O Império Chinês, né? Império Qing, lá, eu não lembro como é que fala lá. Qing, né? Alguma coisa assim. Então você tem no mundo vários impérios. Agora, na Bíblia está profetizado que um dia um reino pequeno dominaria um império. E aonde está escrito isso na Bíblia? Em Daniel capítulo 2. Então, abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Nós já falamos sobre esse texto algumas vezes, então não vou ler esse texto, porque é um texto muito longo. O Nabucodonosor teve o sonho e não conseguia interpretar o sonho, não conseguia lembrar do sonho. E aí vem o Daniel e fala para ele a interpretação do sonho. E é interessante que o Daniel
ele não fala somente o sonho, ele fala o que o rei estava pensando antes de dormir. O que o rei estava pensando antes de dormir. Isso é o capítulo 2, versículo 28. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões na tua cabeça, quando você estava no seu leito, são estas. E aí ele começa a contar antes do sonho, versículo 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Então ele está dizendo assim, vamos lá, o Nabucodonosor teve um sonho, não conseguia lembrar do sonho, nem interpretar o sonho. O Daniel chegou e falou assim, eu vou te falar, Deus me revelou o sonho. E ele começou me revelando o que você estava pensando antes de deitar. E antes de deitar, você estava pensando o que viria a ser dos reinos desse mundo, dos impérios, o que viria depois disso. Porque ele era um grande monarca. Versículo 29. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado esse mistério, aí ele vai contar, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível, a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, os ventres e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. E aí vocês conhecem esse texto. E a Bíblia diz no versículo 34, quando você estava olhando essa estátua, admirando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés. Presta atenção, a pedra bate nos pés, que é feito de ferro e de barro, e os esmiuçou. E juntamente esmiuçado o ferro, o barro, também foi esmiuçado o bronze, a prata e o ouro. E tudo isso se fez como palha das eiras no estio. Quando você vai peneirar qualquer coisa que tem palha, tipo feijão, então você joga para cima na peneira, fica a semente que é pesada, mas o vento leva a palha. Aí está dizendo, e todo esse material, o ouro, o ferro, tal, foi levado como a palha. O vento leva a palha nas eiras do estio. O vento levou e deles não se ouviu mais vestígios. Mas a pedra que bateu na estátua se tornou uma grande montanha. Essa pedra começou a crescer e virou uma montanha, e depois ela encheu toda a terra. Quer dizer, esse reino dominou um império e começou a crescer, e ela dominou toda a terra. Aqui, até esse momento, não fala que é reino, mas vai seguindo o texto. Esse é o sonho também, essa é a interpretação. Tu é rei, presta atenção que ele fala, tu é rei. Aliás, rei de reis. Por quê? Porque ele é um imperador. O Nabucodonosor tem um império. Tu é rei de reis. A quem Deus do céu conferiu o reino, poder, força, glória e tal, cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que você domine todos eles, você é a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. E depois um terceiro reino, de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. E depois um quarto reino, será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra, esmiuça e tal. Versículo 41, quanto vistes aos pés e os artelhos, em parte de barro do oleiro, em parte de ferro, será um reino dividido, mas não nele haverá alguma coisa com a firmeza do ferro, tal. Versículo 43, quanto vistes que o ferro, misturado com o barro de todo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro e tal. Mas aí o 44 é a chave. Coloca no 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus dos céus levantará, suscitará um reino que não será jamais destruído. Então você tem os impérios, a dança da cadeira do poder dos impérios, onde um imperador toma do outro, não sei o que lá. E aí ele diz assim, nos dias desses caras, desses reis, desses imperadores, o Deus dos céus suscitará um reino. E é interessante que a palavra, eu não sei, quem tem acesso ao texto original vai sair ganhando aqui.
Veja, nos dias destes reis, a palavra rei em hebraico, geralmente é a palavra melech, que significa rei. Por exemplo, melech Hadavi, o rei Davi. Só que essa palavra reis, nesse trecho aqui, ela vem do aramaico. Eu não sei se você sabe, mas uma boa parte dos livros de Esdras e Daniel estão escritos em aramaico. Então, a Bíblia do Antigo Testamento geralmente é em hebraico, com algumas porções em aramaico. Os livros que têm maior porção em aramaico são Daniel e Esdras, né? E aqui, esse texto, a palavra rei aí, não é a mesma palavra. Se você pesquisar, você vai ver que pode aparecer Meller ali, mas se você pesquisar quantas vezes aquela mesma palavra aparece na Bíblia, você vai perceber que ela só aparece em Daniel e Esdras. Essa mesma palavra, ela só aparece em Daniel e Esdras, 100 e poucas vezes, e dessas 100 e poucas vezes, 30 e poucas em Daniel e o resto em Esdras. E toda vez que ela aparece, ela está falando de um imperador. Então, reis, nos dias desses reis, mas na verdade, a palavra ali é no dia desses dominadores, desses grandes imperadores, porque quando vai falar tipo rei Davi, rei Saul, é uma outra palavra, entende? E aí ele diz o seguinte: nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino. Um reino. E esse reino jamais será destruído. Então, no dia desses grandes, desses imperadores, Deus vai levantar um reino pequeno. Essa é a ideia. A ideia da estátua imponente e uma pedra que atinge o pé da estátua. Então, qual é a maior? A estátua ou a pedra? A estátua. Então, basicamente, essa é a ideia. E aí, a gente já sabe, porque o Daniel revela aqui, ele está dizendo o seguinte, o Senhor é a cabeça de ouro. Bom, se Babilônia é a cabeça de ouro, que vem depois dele, né, são os grandes impérios. São os grandes impérios. E a gente pode estudar isso mais minuciosamente um outro dia, mas é curioso que Babel é a primeira cidade edificada da Bíblia. Então, a primeira cidade edificada na Bíblia é Babel. Essa informação está em Gênesis capítulo 10. E quem edifica Babel é o Nimrod. E Babel é a primeira cidade que se reúne. Babel é a primeira cidade ante Deus. Ante Deus. Porque é a primeira cidade que oficialmente se rebela e quer alcançar Deus. Vocês conhecem a história da Torre de Babel. E aí, você pode aplicar essa fala de Daniel dizendo o seguinte: você é a cabeça de ouro, que pode ser Babel, que é o primeiro grande império que se levanta contra Deus, ou se é Nabucodonosor, seja como for. No Novo Testamento, na Batalha do Armagedon, a Batalha do Armagedon é Cristo contra o império do anticristo. E o império do anticristo tem a besta, o falso profeta, o anticristo. E montada sobre a besta tem uma mulher, e essa mulher tem na faixa da cabeça dela um nome, escrito Babel, quer dizer, Babilônia, a mãe de todas as prostituições. De novo, na cabeça. Entende? Então, o Daniel, quando ele é chamado para interpretar o sonho que o Nabucodonosor teve, o Daniel disse para o rei assim: Deus mostrou para o senhor como é que tudo vai terminar. Aí o Nabucodonosor falou: é. E como que tudo vai terminar? E Daniel diz: tudo termina com um reino que jamais será destruído. O Senhor é a cabeça de ouro, o Senhor é um imperador, o Senhor é o rei, mas o rei que ele usa lá é um império, o Senhor é muito poderoso, muito grande, mas o Senhor vai passar. E depois do Senhor haverão outros reinos, que também passarão. Mas nos dias destes reinos, destes impérios, o Deus dos céus levantará um pequeno reino que jamais será destruído. É o verso 44. E esse reino
não passará a outro povo. Quer dizer, não vai ter a dança das cadeiras do poder nesse reino, não. Esse reino vai ter um rei só. E esse reino não passará a outro povo. E ele destruirá, ele consumirá todos os outros reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. E veja, quando o anjo Gabriel visita Maria, o que ele fala para Maria? Ele diz o seguinte: ele se sentará no trono de Davi, seu pai, e o seu reino será para sempre. Outra versão: e o seu reino não terá fim. Isso é o nascimento de Jesus. Agora, em Apocalipse capítulo 11, é mais interessante, porque aí está falando da volta de Jesus. O versículo 15, a última trombeta. O texto diz assim, ó: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você está percebendo que há uma teologia bem concatenada sobre a ideia dos reinos do mundo e o reino de Deus. Aí ele diz o seguinte: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos se encontram sentados no trono, diante de Deus, se prostraram, adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado de serem julgados os mortos, para se dar galardão aos seus servos, os profetas, os santos, os que temem ao teu nome, tanto pequenos quanto grandes, para destruir os que destroem a terra. E aí você vai ver que aqui começa o reino completo, cabal, total, 100% do reino de Deus. Então, coloca de novo em Daniel capítulo 2, ele diz o seguinte, no versículo 44, o Deus dos céus se levantará um reino que jamais será abalado, um reino que jamais será destruído. Então, a primeira informação que nós temos é que, eu estou no primeiro ponto, né? Que Deus disse que um dia um reino dominaria um império. Como eu entendo esse texto? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando Daniel revela esse sonho para Nabucodonosor, ele desenhou naquele momento que o mundo se divide em dois times. E você participa de um dos dois. Ou você participa do esquema dos impérios do mundo e pensa com a cabeça daqueles impérios, então você pertence à estátua. Ou você pertence à pedra. E a pedra tem outra mentalidade. A pedra tem outra política. A pedra tem outro jeito de ser gente. A pedra tem outra cultura. São culturas diferentes. E um é antagônico ao outro. Então você tem o jeito estátua de ser gente, e você tem o jeito da pedra de ser gente. Então, a primeira informação que temos é que Deus disse que um dia um reino dominaria um império. E até então, de reis eram chamados os imperadores. Por exemplo, nesse texto de Daniel 2, o Daniel falou assim para o Nabucodonosor: você é rei de reis. Por quê? Porque você domina um império. Você é cabeça de um império. Se você quiser colocar, por exemplo, em Esdras, capítulo 7, versículo 12, Artaxerxes, o rei dos persas, também é chamado de rei dos reis. Artaxerxes, rei dos reis. Ao sacerdote, é uma carta, né? Ao escriba, não sei o que, tal. Mas eu só estou mostrando para você que rei dos reis eram os imperadores. Ezequiel 26, 7. Nabucodonosor agora é o rei dos reis. Então, Ezequiel capítulo 26, versículo 7, coloca aí se der.
Bom, você pode ver na sua Bíblia aí, eu acho que vai estar claro aí para vocês, que Nabucodonosor lá também é chamado de Rei dos Reis. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é a diferença do reino para o império. E a profecia diz que uma pedra vai pôr fim aos impérios. Uma pedra vai pôr fim aos impérios. Essa rocha cortada sem auxílio de mãos, que rola e bate. Por exemplo, a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, isso aí é Jesus. Só que a Bíblia diz que é um reino. É um reino. Jesus é o rei desse reino, mas essa pedra vai crescendo, 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 até tomar conta de toda a terra. E aí eu vou trazer uma informação importante. O reino de Deus, ele tem uma característica que nenhum outro reino tem. Ele nunca foi menor do que... como é que eu vou dizer? O reino de Deus hoje, ele é maior do que ele era ontem. No mundo. E amanhã, ele vai ser maior do que ele é hoje. E depois de amanhã, ele vai ser maior do que ele é amanhã. E o mês que vem vai ser maior do que... E esse crescimento, porque a pedra ela vai crescendo, lembra? Ela vai crescendo, 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 até que ela tomará conta de toda a terra. Então, o Daniel, depois da revelação, falou para o Nabucodonosor, Deus te mostrou como tudo termina. E ele falou, e como tudo termina? Ele falou, tudo termina com o reino de Deus. O reino de Deus é o fim da história. A história caminha para um ápice. E o ápice da história é o reino de Deus. A história desemboca no reino de Deus. A profecia diz que uma pedra vai pôr fim a todo sistema da estátua, a começar pelos pés. Cada parte vai caindo e caindo e caindo diante desse reino que vai crescendo e vai crescendo. E pastor, como é que isso funciona na prática? Como é que isso funciona na prática? Isso nos leva ao segundo ponto. A chegada do reino de Deus arranca os súditos do império e os transporta para o reino. A chegada do reino de Deus, o que é? É arrancar os súditos do império, das trevas, diz o texto, e os transporta para o reino do Filho, do seu amor. Como é que funciona isso na prática? Na prática é o seguinte, imagina que a gente pensa que a gente entrou no DeLorean, só quem lê entenda, e viajamos no tempo, até o século I. E nós estamos agora no ano 90 do século I. O ano 90. Poucos discípulos estão vivos, a maioria já foi martirizado, tal, e você tem... Eu vou adiantar um pouquinho, ano 60 da era cristã. Então Pedro está vivo, Paulo está vivo, esses caras estão todos vivos. E você vai numa fazenda do Império Romano, à margem do Mediterrâneo, porque o Império Romano dominava toda a supremacia do Mediterrâneo. E aí você tem lá um fazendeiro, esse fazendeiro, ele tem escravos, ele tem centenas de escravos, quiçá milhares de escravos, ele tem lavoura, ele tem terras, ele tem dinheiro, ele tem casa grande, ele é um cara bem quisto na sociedade, ele é um cara que gera dividendos, ele é um milionário, enfim. E ele tem seus deuses, e os deuses dele são Júpiter, Dionísio, ele tem esses deuses, os deuses romanos. E esse cara, um dia, o capataz dele, vou tentar traduzindo, o que é isso? Nos transporta do império das trevas e nos leva para o reino do Filho. E o que significa a pedra tão pequena vencer a estátua? Como é que uma pedra vence a estátua? O império dos poderosos. Imagina que esse dono da fazenda, um dia o chefe lá do capataz está diferente.
Aí ele chama o capataz lá, o chefe, fala para ele, escuta, estou vendo que você está diferente, o que está acontecendo? Aí o cara começa a chorar. E o cara começa a chorar. E ele sempre foi linha dura com os escravos, com os funcionários, com as coisas todas desse senhor. E aí o cara começa a chorar, e aí tenta se recompor. E aí o patrão fica esperando, depois que o cara se recompõe, o cara fala assim para ele, tem um cara aqui na fazenda, já faz uma semana. O senhor está sabendo? E aí o dono da fazenda fala, não? Quem é esse cara? O nome dele é Pedro. O nome dele é Pedro, mas ele não é daqui. Ele é de onde? Ele é lá do Oriente. Ele é lá depois do mar. Ele é lá do Médio Oriente. Aí o patrão fala, mas é do nosso império? Fala, ele é do Império Romano. Ele é de uma província do Império Romano. Lá, já ouviu falar de Israel, essas coisas? Já ouvi falar. Fala, ele é de lá. E ele falou, tá, e o que isso tem a ver, esse forasteiro tem a ver com você estar diferente? E aí o capataz fala assim para ele, é que ele está aqui faz uma semana e à noite a gente se reúne e ele começa a falar de uma pessoa chamada Jesus Cristo. E eu não conhecia essa pessoa. E o jeito que ele fala desse Jesus, não, você está me vendo chorar, né? Mas não sou só eu não, é todo mundo lá. E aí o patrão fala, mas tá, e por quê? E aí ele começa a falar sobre Jesus. E ele chama o patrão e fala assim, hoje à noite o senhor quer ir lá conhecer? Ele vai falar hoje de novo, de Jesus de Nazaré. E aí o patrão fala para ele, tá bom, que hora que é? 7h30 mais ou menos. A gente sai do serviço, toma banho, vai. E aí a gente se reúne em volta de uma fogueira. Ele fala, tá bom, então eu vou. E o patrão senta em volta da fogueira. E aí o Pedro chega, boa noite pessoal, estou passando aqui, né, mas já estou indo embora, essa é a última noite que eu fico aqui com vocês. E eu quero falar sobre Jesus de Nazaré. E aí ele começa a falar sobre Jesus Cristo. E depois que ele fala meia hora, 1 hora, 2 horas, eu não sei, a respeito de Jesus, agora é o dono da fazenda que está igual o chefe do capataz, chorando. E aí ele termina aquela noite caindo de joelhos e confessando que Jesus Cristo é o seu Senhor. No momento que ele faz isso, ele está negando os seus deuses pagãos. No momento que ele faz isso, ele está confessando Jesus como único Salvador suficiente. Sabe o que está acontecendo naquela fazenda? No ano 60 e poucos do século I, naquele pedaço de terra, a estátua caiu. O César já não é mais nada para aquele cara. Aquele joelho não se dobrará mais diante de Júpiter, de Saturno, de Dionísio, dos deuses romanos. Aqueles joelhos jamais se dobrarão diante de outro que não Jesus Cristo de Nazaré. E aquela língua agora confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E o que está acontecendo ali? A estátua caiu. Não importa mais quem reina, não importa mais quem domina, não importa mais. E quando ele sai daquele culto, ele não tem mais escravos, ele tem irmãos. Ele agora é irmão daquele pessoal. E a vida desse cara vai acontecer uma mudança tão grande, tão importante, que ele agora vai ter a sua vida alterada pelo poder do Evangelho. Porque ele agora vai pedir o batismo nas águas e nas margens do Mediterrâneo ele vai entregar a sua vida a Jesus. E ele agora é nosso irmão. Então, segundo, a chegada do reino arranca súditos do império e os transporta para o reino do Filho do seu
amor, e já não importa mais quem é Nabucodonosor, Trump, direita, esquerda, já não importa mais os donos do poder, quem se assenta em qual cadeira, quem votou em qual partido, quem é do Império Turco, Otomano, Mongol, Russo, quem é do Império Português, Inglês, nada mais importa. Ele viu a cruz. E se ele viu a cruz, ele foi transportado do império das trevas e foi levado para o reino do Filho do seu amor. E aí, a profecia, voltando lá no capítulo 2 de Daniel, o sonho de Nabucodonosor não termina aí. O sonho de Nabucodonosor não termina aí. O sonho de Nabucodonosor diz que Deus está migrando os cativos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O pessoal está saindo porque qual é maior? O reino ou o império? É o império. Ele está migrando pessoas do império e transportando essas pessoas para o reino. Estão saindo do grande do império para o reino. E aí quando você vai para as páginas do Novo Testamento, esse lance do reino começa a fazer mais sentido. E eu estou falando isso porque eu tenho visto na internet muitos players, vou chamar assim, especialmente no digital, falando assim, você tem que reinar. O que é reinar? Reinar, você tem que... Tem gente que é crente, é salvo, mas não reina, não sei o que lá. Mas o que é o reino de Deus? Então eu estou começando a construção lá do Antigo Testamento, para a gente entender. E aí você tem o sonho de Nabucodonosor, e você tem o Daniel dizendo, Deus mostrou para você como tudo termina. E ele falou, como é? No reino de Deus. O reino de Deus é a última realidade da história. A história desemboca no reino de Deus. E esse reino vai crescendo, 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 até chegar um momento que ele toma conta de toda a terra. A gente pensava que esse crescimento seria, lendo Daniel, esse crescimento vai ser uma semana, um mês, um ano. A gente está 2000 anos. Está tudo bem. A Bíblia não estipulou tempo. Mas ele vai crescendo, crescendo, até tomar conta de toda a terra. Que é Apocalipse capítulo 11. Quando toca a última trombeta, os anciãos se prostram e falam assim, graças te damos, porque eras, que és, e passaste a reinar. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas chegou o tempo em que o Senhor vai reinar sobre toda a terra. Então, o reino de Deus é a última realidade da história. E quando a gente vai para as páginas do Novo Testamento, Mateus 3, Marcos 1, como é que começa? Começa com João Batista dizendo o seguinte, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A primeira fala é, o reino de Deus está próximo. O que o João Batista está falando? A pedra está chegando. A pedra está chegando e vai passar por cima da estátua. E vai esmiuçar a estátua. E você precisa decidir se você faz parte do reino da pedra ou se você faz parte do reino da estátua. Como que eu sei que reino que eu sou? Ora, os que são da estátua são aqueles que pertencem ao reino caído. Os que são da estátua são aqueles que pertencem aos impérios, aqueles que canibalizam a cultura do outro. Os que pertencem ao império são os da estátua. E os da estátua são aqueles que gostam de pompa e circunstância. Que quando ele chega, todo mundo tem que aplaudir. Esses são os de Satanás. Esses são aqueles que servem ao reino, ao império das trevas. Fica fácil escolher. Fica fácil perceber. Porque o reino das trevas, ou o império das trevas, é aquele que pensa e age com a cabeça da estátua. Que é anti-Deus. Que é Babel. Que é Babilônia. O pessoal da pedra é o reino da simplicidade,
da humildade, onde um divide com o outro, onde a gente pensa no coletivo. Porque quando Jesus ensinou a gente a orar, ele não disse meu pai, ele disse Pai Nosso. E se o Pai é nosso, a gente virou irmão. Se o Pai é nosso, a gente agora é irmão. E se a gente é irmão, o seu problema é problema nosso. A sua dor é dor nossa. O seu pecado é problema nosso. A sua dívida é problema nosso. Por isso que de vez em quando a gente se reúne e ajuda a pagar o terreno do irmão que está em dívida. Quantas vezes já viram a gente fazer isso aqui? A gente ajunta e dá um carro para o irmão. Que roubaram o carro dele, vamos dar um carro para ele, porque a dor dele é nossa. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino onde um é pelo outro. Diferente disso é império. Se você está num lugar, não importa se lá fora está escrito igreja, se você está num lugar onde tem um monarca, e todo mundo lambendo as botas do monarca, e esses são os de Satanás. Esses são os da estátua. Eles pensam com a mentalidade da estátua. A pedra é diferente. Na pedra, Jesus Cristo disse o seguinte: entre vós não será assim. O maior de vocês é aquele que mais serve. Você está entendendo? Na estátua, o maior é servido, é lambido, é cultuado. Na pedra, o maior é o servo. Então você tem uma alteração cultural gigantesca. A gente está no segundo ponto? A chegada do reino de Deus arranca os súditos do império e transporta os súditos para o reino. Então, como é que começa o Novo Testamento? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aí chega a primeira pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí Jesus vai falar desse reino de várias formas. Por exemplo, o reino de Deus está dentro em vós. Lembra? O reino de Deus está dentro em vós. Ou seja, esse reino, hoje, não é um lugar físico. Esse reino está dentro de nós. Ou seja, sabe quando você... Aliás, Jesus definiu. Na oração sacerdotal em João 17... É João 17, né? A oração sacerdotal, não é? Jesus disse o seguinte: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Sabe o que é isso? Sabe quando você está num lugar e você não se sente daquele lugar? Isso acontece na conversão. Na conversão, você se converteu hoje. Aí você tem um monte de agenda, um monte de coisa. Aí você não se sente mais daquele mundo. Você olha e fala assim, como que eu fazia isso? Como que eu não sou mais de lá? Na fala do autor aos Hebreus, ele diz o seguinte: os que dizem isso claramente mostram que estão buscando uma pátria. Hebreus capítulo 11, eu não sei o versículo. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora buscam uma pátria melhor, isto é, a celestial, porque Deus não se envergonha deles, porque já lhes preparou uma cidade. O que o Senhor Jesus está dizendo, ele fala o seguinte: os guarde nesse mundo, porque eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. É uma coisa muito interessante, porque o reino de Deus está próximo, na primeira pregação de João Batista. Depois Jesus fala assim, o reino de Deus está dentro de vocês. E aí é um negócio que você tem uma família, você faz parte de uma família de 5 pessoas. Aí você se converte. O que acontece? No day after dessa experiência com Deus, você começa a se sentir um estranho no ninho. Não é que você vai renegar sua mãe, seu pai, nada disso. Mas um monte de coisas que a sua família faz, passa a não fazer mais sentido para você. Tipo, não é mais a tua. Você fala, não, eu vou estar lá na festa, lá, tudo bem, eu vou. Mas chega lá, você quer ler a Bíblia, você quer falar de Jesus, você não quer mais, você não pertence mais àquele esquema. A estátua perde o valor.
A estátua caiu para você. A estátua não vale mais. As regras que vêm do imperador já não te dominam mais. O imperador já não manda mais em você. As regras e as leis daquele império já não te afetam. Jesus disse o seguinte: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles são estrangeiros, eles são peregrinos. Aliás, a Bíblia diz: a nossa pátria já não é mais aqui. Ou seja, você não se sente mais parte daquilo. Tem um hino da harpa que fala assim, ó. Eu não vou lembrar o número, se quem quiser me falar um número aí. O mundo de ilusão deixei, a senda de pecado e dor, para ir ao meu glorioso lar. Ali há gozo, paz e amor. Ele está dizendo, ó, o mundo já era. Eu já não sou mais, tá, eu amo, é meu pai, é meu filho, é meu irmão, é meu vizinho, eu amo essas pessoas, mas eu quero ir lá para pregar para eles, porque eu não participo mais daquele esquema, eu não me encontro mais naquele jeito de ser gente, porque o Evangelho propõe um novo jeito de ser gente. Por isso que a máxima do Evangelho é novo nascimento. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E eis que tudo se fez novo. Então, na prática, não importa mais o que os poderosos dizem. Na prática, por isso eu me preocupo. Um adendo aqui para entrar no terceiro ponto e já terminar. Por isso eu me preocupo com os cristãos militantes, tanto de direita quanto de esquerda. Eu me preocupo porque esse cara não entendeu ainda que o nosso reino não é daqui. O nosso monarca não é daqui. Ele não é daqui. O nosso reino não é daqui. As leis do reino não são daqui, não são feitas em Brasília. Não vem dos Estados Unidos, não vem de Cuba, não vem da direita, não vem da esquerda, não vem de Marx, não vem de Diderot, não vem. As leis do reino de Deus vêm de Deus. Você está entendendo? Então, para nós, mas na hora de votar, tá bom, você pode, eu vou preferir sempre quem está um pouco mais alinhado. Tudo bem. Se for hoje, eu vou votar na direita, tá tudo bem para mim, ok. Mas eu não sou um militante de direita, porque o meu coração já está preenchido com outro reino, não é daqui, nada disso aqui me apetece mais, eu já fui daqui, mas eu não sou mais. Essa é a ideia. Então, na prática, não importa mais o que os poderosos dizem, o que eles prometem, o que eles postam na rede social, o que eles falam, as frases, porque eu não pertenço mais ao esquema. Ele nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém, irmãos? Terceiro, tem 2 minutos. Vamos lá, um terceiro em 2 minutos. Terceiro ponto. O reino de Deus precisa de mais embaixadores. O reino de Deus precisa de mais embaixadores. Eu vou te mostrar só um versículo por conta da nossa exiguidade do tempo. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 é muito conhecido sobre a armadura de Deus, né? Tomai toda a armadura de Deus, não sei o que e tal. Aí quando ele termina de falar da armadura de Deus, por exemplo, versículo 15, 6:15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados informados do maligno, tomem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não sei o quê. Aí verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, esse é um dos textos que diz que nós precisamos orar sem cessar. Ele vai explicitar isso mais em Tessalonicenses, mas aqui, orando o tempo todo, orando em espírito, seja lá o que isso for, não sei o quê. Ele está dizendo, vocês que são da igreja,
vocês que foram transportados do império das trevas para o reino, precisam vigiar em oração. Oração. Aliás, a gente podia fazer uma campanha de oração aqui na igreja, hein? Vamos pensar nisso aí. Vai, próximo texto. Orem também por mim. Paulo, que está falando que você tem que orar o tempo todo, já que tem que orar o tempo todo, aproveita a viagem, ore por mim. Para que me seja dada, presta atenção, Efésios é uma das epístolas da prisão. Paulo escreveu aos Efésios preso. Efésios, Filipenses, mas enfim. Orem também por mim. Por que ele está pedindo oração? Cara, a gente pede oração para passar na vaga do emprego. A gente pede oração para pagar as contas. A gente pede oração para sarar a dor. A gente pede oração. Qual o pedido de oração de Paulo? Orem também por mim. Para quê? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Eu sou embaixador em cadeia. O que é um embaixador? Um embaixador é um cara que pertence a uma nação, mas que trabalha em outra. E nessa outra nação, ele trabalha representando a sua nação de origem. O que Paulo está falando é o seguinte: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu aqui sou embaixador. Quem é Paulo naquela cultura? Naquela cultura, Paulo é um presidiário. Nome sujo, está preso, está lá no nome dele, lá, não sei o quê, na hora do marmitex, bandejão, Paulo, está aqui. Tá. Paulo é um preso. Isso é a informação que o mundo tinha de Paulo. Quem é Paulo? Para ele mesmo. Para ele mesmo, ele está dizendo o seguinte: eu sou um embaixador. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui, eu sou de lá. E eu estou aqui em serviço. Eu estou aqui como embaixador, cuidando dos negócios do meu rei, do meu Senhor, do rei, do reino de Deus. Orem por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, outra versão, a palavra com intrepidez, para que seja conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou um embaixador na cadeia. Eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O que é reinar? É ter um monte de carro? Não. O que é reinar? Reinar é sair do império das trevas, ser tirado do império das trevas. Porque lá não tem como você sair sozinho, que você é escravo. Então você precisa de um libertador. É sair do império das trevas pelas mãos do libertador e ser transportado para outro reino, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. É sair da estátua e vir para a pedra. E estando na pedra, ter a compreensão de que agora você representa um reino. Você agora representa um reino. E é isso que Paulo está falando. E aí, se você continuar no texto, ele fala sobre o ministério da reconciliação. Eu não sei qual é esse versículo, peraí. Reconciliação. Eu já acho aqui para vocês, peraí. Quando Paulo fala sobre... Aqui, ó. 2 Coríntios 5, versículo 18. Presta atenção nesse texto. Presta atenção nesse texto. Eu vou ler o verso 17. É muito rico. Eu vou ler o 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. O que Paulo está falando?
eu não conheço mais você pelo que a sua carne me apresenta. Eu não reconheço mais você pelo teu nome. Eu não reconheço mais você pelas tuas obras passadas. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. A gente vai conhecer você segundo a fé. Porque segundo a carne, eu tenho um monte de coisa contra mim. Mas eu me converti. Então, tudo aquilo foi apagado, que é o que ele vai dizer no próximo versículo. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Porque as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Você saiu da estátua e veio para a pedra. Então, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E aqui na pedra, a gente não conhece mais ninguém segundo a carne. Mas é segundo o Espírito. E aí no versículo 18 ele fala assim, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou. Sair da estátua e vir para a pedra é se reconciliar com Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Deus, o Pai, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos confiou o tal do ministério da reconciliação. O que é isso? Você agora também é um embaixador. Você agora tem esse ministério. Você agora vai sair pelo mundo dizendo, você está na estátua, né? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Tem vagas na pedra. E o Senhor da pedra está chamando quem estiver na estátua para vir para cá. E, mas eu não sei, eu não consigo, porque eu não sei parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo não sei o que lá e tal. E agora? Eu tenho uma ótima notícia para te dar. Falei isso desses tempos num debate com um cara que é pastor e gay. Eu falei, mas eu não escolhi minha natureza. Eu não posso não sei o que contra a minha própria... eu não posso lutar. Não lembro o que ele falou. Ele terminou, quando chegou meu tempo, eu falei, então eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele falou, qual? Eu falei, agora você pode. Agora você pode. Você não pôde, mas agora pode. Porque o ministério da reconciliação é exatamente esse. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Pastor, o que isso significa? Que agora você também é um embaixador. Paulo era um embaixador em cadeias. O que significa? Que ele era um embaixador e preso. Você é um embaixador solto. Você é um embaixador na firma onde você está. Você é um embaixador na favela. Você é um embaixador no Alphaville. Você é um embaixador onde você chegar. Esse negócio de reinar, de ser não é que você tem que ter não sei o que, posses, não é nada disso aí. Aliás, nesse reino, quem tem divide. E não acumula. O ministério da reconciliação significa o seguinte, que a palavra que te trouxe para esse reino vai impulsionar você e vai fazer com que você leve essa palavra para mais pessoas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O reino de Deus precisa de mais embaixadores, de pessoas que se preocupem mais com a missão do que com suas necessidades básicas. Você sabe o que era? Você está na cadeia, naquela época, e ter a oportunidade de se comunicar com alguém? Eu estou falando disso porque várias pessoas me procuram, eu recebo carta de preso todo mês. Tipo várias, tipo 15. Todo mês, de presos de qualquer lugar do Brasil que você imaginar. De presos de qualquer lugar do Brasil que você imaginar. Aí você fala, por que você está falando isso? Porque, em tese, não era para o preso me conhecer. Porque eu tenho 20 anos em rádios. Se ele me conhece é porque tem rádio lá, e está errado. Certo? Se ele me conhece é porque ele está vendo o YouTube. Atenção, você que está preso, me vendo aí... Deus abençoe, porque... Não, estou falando sério. Bom, quem me acompanha vê lá no rádio. Às vezes o cara liga do presídio para mim. Aí você pensa, pode isso, Arnaldo? Não. Está certo o cara ligado do presídio? Não, tudo bem. Deus tem seus meios, está tudo bem. Mas, naquela época não existia rádio. Naquela época não existia a internet. Naquela época não existia telefone. Um preso se comunicar com quem está lá fora é na carta
Quando pode. Paulo tem essa oportunidade. Aí ele aproveita para pedir oração. E Paulo sabe do poder da oração. E aí ele fala assim, aproveitando, eu quero pedir oração por mim. E Paulo não fala assim, orem por mim, porque vai ter uma audiência semana que vem. E eu acho que dessa vez eu saio. Paulo nunca falou isso, cara. Falou, orem por mim, estou preso. E qual é o motivo da oração que o senhor quer? Para que eu, quando abrir a minha boca, aqui dentro, faça conhecido o mistério do Evangelho. Porque eu sou embaixador aqui dentro. Eu estou preso, mas aqui dentro eu sou embaixador. Eu sei quem eu sou. Eu sei de que lado eu estou. Eu não pertenço mais à estátua. Eu pertenço à pedra. Mas você está no mundo ainda, não está? Tô, mas eu não sou daqui. É essa a ideia de Jesus lá na oração de João 17. Eles estão no mundo, mas eles não são mais daqui. Eles já foram transportados para o reino. E esse povo, transportado do império das trevas para o reino, precisa ter a consciência de serem embaixadores. E ser embaixador é, eu estou aqui nesse mundo, a serviço. Eu estou aqui a serviço. Eu sou embaixador. Eu represento o meu rei, o meu Senhor, o meu Salvador. E a minha missão aqui é só pregar o Evangelho, para que mais pessoas deixem a estátua e participem da pedra, porque a pedra é a última realidade da história. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.